Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Nossa atividade no caderno base, volume 3. Os exercícios de história estão na página 78. Ouçam com atenção a leitura do texto. Desde sua origem, as Olimpíadas marcam a união entre os povos, pois na Grécia Antiga as guerras paravam no período de realização dos Jogos, e era considerado um pecado muito grave alguém penetrar armado na Ilíada, região onde ocorriam os Jogos. Também, desde a retomada das Olimpíadas na Era Moderna, há o predomínio da união entre as nações, servindo como exemplo de cooperação e união, que começa pelos atletas, mas repercute em cada país. Anéis olímpicos, os 5 aros interligados na bandeira das Olimpíadas, que tem as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, representam os 5 continentes e a união entre eles. Exercício 1. Os anéis olímpicos representam a união dos 5 continentes, a alegria das cores, o arcos dos jogos ou o símbolo do futebol. Lembrando que é somente uma alternativa correta. O exercício 2 está na página 79. Qual característica marcou a origem das Olimpíadas? Vocês têm que verificar no texto que acabamos de fazer a leitura. Número 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, na maneira como acontece no nosso cotidiano. Número 1, 2 e 3. Então, vocês terão que pegar esses números e colocar cada um no seu devido lugar na coluna que está do lado direito. Futebol. É tudo que já aconteceu? Perdão, futuro, né? Futuro, presente e passado. O futuro é tudo que já aconteceu? É tudo aquilo que ainda não aconteceu que vai acontecer? É tudo aquilo que está acontecendo? Então, o futuro, ele significa o quê? É tudo que já aconteceu? Não. É tudo aquilo que ainda não aconteceu? É no futuro, né? A gente não sabe ainda. Ainda vai acontecer. Então, aqui, número 1. E aí, você, então, vai ter que fazer a leitura do primeiro e do último e colocar número 2 ou número 3 de presente ou passado, tá bom? Tem um bonequinho ilustrando aqui, ó. O presente é o atual, né? É o que está acontecendo no momento. O passado é tudo que já aconteceu e o futuro é o que vai acontecer. Página 80. Você sabia? Apesar de ser a forma organizada mais antiga de competição, as mulheres só puderam participar nas Olimpíadas de Amsterdã em 1928? Este fato ocorreu no presente, no passado ou no futuro? Nós estamos em 2021, né? Então, todo esse fato ocorreu no passado, né? No ano de 1928. Então, marque somente uma alternativa correta. Número 5. Leia abaixo algumas modalidades olímpicas. Destaque a sua modalidade. Modalidade: atletismo, boxe, ciclismo, futebol, ginástica, judô, tênis de mesa e voleibol. Então, no exercício número 5, você irá escolher a modalidade que você mais gosta e irá fazer um desenho da modalidade, tá ok? A página é número 81, a nossa página agora. Fonte histórica. Fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico.
podem ser através de documentos escritos, relatos orais, fontes materiais, fontes audiovisuais e sonoras e fontes visuais. Número 6. Relacione corretamente os tipos de fontes com as imagens que os representam. Então, a mesma coisa, você irá observar nas figuras e relacionar a coluna que está com as letras do alfabeto de A a E e as colunas que estão vazias nos desenhos. Documento escrito. Aonde está um documento escrito? Nessa figura. Então, você vem aqui e coloca a letra A. E agora, relatos orais. Aonde estão, conversando e dialogando? Fontes materiais. Tem mais desenho? Vamos ver. Não, somente esses 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fontes materiais. Fontes audiovisuais e sonoros. E fontes visuais. Tá? Então, você irá observar cada uma da figura e colocar a letra relacionada. Agora, página número 82. Observe as imagens abaixo e responda. Nessa primeira imagem, cartão postal, carta, E a segunda imagem, as nossas tecnologias que nós utilizamos, e nós temos agora na atualidade, como um notebook e um celular. Número 7. Na imagem 1, qual é a maneira de conhecimento histórico? Número 8. Na imagem 2, qual é a maneira retratada para a construção do conhecimento histórico? Então, a número 7, você vai fazer a observação da figura 1, E dizer qual é a maneira de conhecimento histórico. Essa maneira é através de cartas, de fotos, de cartão postal, Que já a gente utiliza, mas bem pouco. E a segunda imagem? Através da tecnologia, notebook, e-mail, WhatsApp, celular, ligação, vídeo. Então, aí você vai escrever com suas próprias palavras, tá bom? Marco e monumento histórico são acontecimentos que marcam um certo momento histórico. E para marcar um momento histórico é necessário que ele, de alguma forma, provoque mudanças ou na economia ou na política, ou na religião ou na vida social, ou em algo que o valha. Desta forma, o marco será uma água divisória dos acontecimentos, do tipo antes do acontecimento e depois do acontecimento. Exercício 9, na página 83. Marco e monumento histórico são brincadeiras antigas? O nosso texto estava falando de brincadeira? Anúncios de jornal sobre venda de carros? Nós estávamos falando sobre venda de carros? Acontecimentos que marcam um certo momento histórico? Distrações como assistir TV, passear no parque? Nós estávamos falando sobre isso? Marque somente uma alternativa. Exercício 10. O marco histórico é uma divisória dos acontecimentos. Como se fosse o quê? Como se fosse uma divisão do antes e do depois? Na sua opinião, o que é história? Histórico é uma divisória dos acontecimentos. Como se fosse o quê? Você consegue explicar para a professora? A divisória, ela está dividindo, Está dividindo o antes do depois, O hoje do amanhã. Então, assim, é uma divisória, o nome mesmo já diz, O marco histórico do que já aconteceu e do que vai acontecer, certo? Então, você escreva com as suas palavras, tá bom? Vamos finalizar, então, na página 83, o exercício 10. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade nos exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a professora.